Fala pessoal, Matheus Lopes aqui. Estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast da Vigília Intimidade. E para nós é uma alegria, uma satisfação ver o projeto Vigília Intimidade alcançando novos objetivos, novos patamares. E estamos aqui fazendo esse primeiro episódio, fazendo esse podcast, não somente para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, mas sim vidas, pessoas. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que esse podcast vai ser abençoador para a vida de pessoas dentro de famílias e dentro de lar. Está aqui meu querido amigo Diego Souza. Fala aí, Diego, cumprimenta esse povo. Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Sou muito grato pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar participando da primeira edição, né, desse podcast. E eu sou muito grato pela sua vida, pela sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Amém. E para nós, irmãos, é uma alegria, é um privilégio não ter mais, não ter menos. O primeiro convidado, um homem de Deus, um jovem, né, abençoado, a qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que eu peguei, irmãos, um amor, um carinho, Diego, por esse rapaz, líder de um projeto e, além de tudo, pregador do evangelho. Lucas Pereira, muito obrigado, meu amigo, meu irmão, por estar aqui participando desse primeiro episódio desse podcast, né? Vigília Intimidade. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado, Matheus. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, Diego. Confesso que o meu coração tá fervendo em chamas, porque eu sei que esse projeto vai gerar muita coisa boa pro evangelho. E eu espero que aqui seja só o primeiro pontapé para Deus honrar cada vez mais vocês, porque eu sei que a intimidade é um projeto que está crescendo muito, é onde vocês colocarem as mãos, eu tenho certeza que vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Irmãos, não se apegue ao nosso nervosismo, ao nosso gaguejar, né, Lucas? Sim. Aquilo que a gente vai muito... Porque, irmãos, é o primeiro episódio, e no primeiro episódio a gente vai ver, vai construir, vai ver onde que precisa melhorar, vai ver onde precisa encaixar. O importante é que a gente está começando, e eu tenho certeza que já nesse primeiro episódio, que mesmo que tenha erros, falas erradas, o Senhor vai falar com a vida de pessoas, né, Diego? Eu creio dessa maneira mesmo. Em nome de Jesus, porque eu me lembro, ô Lucas, já entrando aqui no assunto, que o começo do projeto da Vigília Intimidade não foi fácil. Sim. Teve erros, teve acerto, teve tropeçadas, pessoas que nos abandonaram, pessoas que nos deixaram, mas o importante é que a gente prosseguiu, o importante é que a gente caminhou. E eu tenho certeza que, independente dos erros, esse podcast vai alcançar muitas vidas. Amém. Lucas Pereira é casado, você é casado, né? Sou casado, já tem quase 7 anos. Eu casei bem cedo, Matheus. 7 anos? Você casou com quantos anos? Eu casei com 19 anos. 19 aninhos eu casei. Praticamente a minha idade. Você também casou cedo? Casei cedo demais, varão. Mas é uma benção, né, casar cedo, né? Acho que todo mundo casou cedo, né? Tem que casar Quem cedo. Quem tem propósito com Deus, normalmente não deixa as coisas ficarem rolando, né? Ele vai já, cumpre com a palavra, com a moça e com a família, e Deus honra. Quando eu casei, pra vocês terem ideia, minha esposa ainda era de menor, ela tinha 17. E a gente não casou corrido por medo de engravidar, nem nada do tipo. Uhum. Quando eu e ela decidimos tomar essa decisão, até o próprio pai dela, que inclusive é meu pastor hoje, o pastor presidente, o pastor Daniel, lá da obra. Que bênção. Eu não sabia não que a sua esposa é filha do Daniel. Pastor Daniel também é uma filha bênção. Do pastor. Tanto a família dela quanto a minha família ficou um pouco recanhada, assim, com medo, porque a gente era novo e tal, mas eu sempre fui muito decidido. Então, assim, quando eu decidi com ela que a gente ia tomar essa decisão, aí a gente conversou, eles perceberam que realmente eu tava falando sério e queria compromisso com ela. E a gente casou, cara, e deu certo. Hoje a gente tem uma filhinha de 3 aninhos, o nome dela é Sara. Que linda. Eu vi ela lá na igreja, lá o Lucas fez um culto lá. Qual o nome daquele culto lá? Foi Face a Face. Face a Face. Ela tava lá correndo na igreja, dando glória, e tem cara que vai ser pentecostal, ela viu? Adora louvar e dançar, cara. Que benção. Ela vai ser da coreografia. Em nome de Jesus. Mas deu pra ver, porque assim, quando é algo de Deus, né, irmão? Quando é algo de propósito de Deus, as coisas se fluem, as coisas se acontecem. E eu creio que esse caminhar aí que você teve com a sua esposa, com a família, é propósito de Deus. Quando é propósito de Deus, tudo se flui. E pra quem não sabe, o Lucas Pereira é um grande, irmãos, de uma grande vigília que acontece aqui em São Paulo, Vigília Peniel. Sim. E eu falo pra você, Lucas, a gente não tinha intimidade, hoje eu já posso falar, você é meu amigo. Sim. Porque ele me dá direção, me dá caminhos, me liga, conversa comigo, fala, irmão, se você precisar de mim, estamos aqui. Eu posso falar que hoje a gente é um amigo, a gente é companheiro.
E eu lembro que muitas das vezes eu via lá os cartazes dele, que ele postava lá, bem, trouxe o Breno Aguiar, tem uma vez que você trouxe o Breno Aguiar. Falei, Varão, um dia eu sentia no meu coração, um dia eu vou ser amigo desse profeta aí. E aconteceu que tudo começou a fluir, tudo começou, Sim. E graças a Deus, Deus uniu, fez essa união. E hoje, para a glória de Deus, é líder de uma grande vigília, de um grande projeto. E como surgiu essa vontade, irmão, de fazer vigília, de ter um projeto, Vigília Peniel? Como surgiu isso? Então, Matheus, desde o início da minha conversão, Deus sempre me deu essa direção para liderar. Eu me converti e logo no início do meu ministério, eu sempre tive a oportunidade de auxiliar minhas lideranças. Então, antes de eu começar a congregar ainda com meu sogro, quando eu ainda era lá da Voz Evangélica, que é o ministério também ali em Guanás, no Lajeado, eu sempre auxiliei o meu pastor. E sempre ele viu capacidade no meu ministério para colocar alguns trabalhos nas minhas mãos. Então, e sempre quando ele me dava essa oportunidade de estar na frente de alguns trabalhos, ele via que fluía, né? E a Vigília Peniel em si surgiu entre uma conversa entre amigos. Eu fui líder do grupo de louvor do meu ministério e eu estava conversando com alguns amigos. Mas peraí, você era cantor? Eu era cantor, eu... Não, porque você é pregador, Varão. Sim, eu sou... Eu não te vejo cantar, você é cantor eu também? Eu canto. Caramba. Não é o Lucas Augustinho da vida, mas eu canto, sim. A gente tem a unção, né? É a unção que faz a diferença. Às vezes você não precisa ter aquela voz bonita. Dupla honra. Varão pregador, profeta e cantor. Então, aí eu tava na frente desse grupo de louvor e eu lembro que conversando com alguns amigos, eles me deram esse toque. Na realidade, foi uma ideia que nem partiu de mim, foi uma ideia que partiu dos meus companheiros ali da obra. Eles que te tiram, faz uma vigília. Eles falaram assim, você podia tomar a frente de uma vigília, eu acredito que ia dar certo. Você é um cara esperto, bem relacionado, tem direção de Deus, aonde você coloca as suas mãos, então tenta. E a gente foi conversando e eu orei a Deus pedindo uma direção e Deus me deu esse nome, esse norte, Peniel. Inclusive foi através de uma palavra que eu estava meditando, que vocês conhecem, que é a experiência que Jacó tem com Deus ali no Vale de Jaboque. E Deus me deu esse tema, Peniel, e com um pouquinho de tempo ele me deu o subtítulo, que no caso é Connect, né? Que é Conectados. E a Vigília tem feito muitas conexões, não só para a minha vida, para as pessoas que participam e para as pessoas que vão nos acompanhando. Deus vai unindo pessoas, é coisa linda. Mas para você ver como é interessante, né? Tipo assim... E uma coisa que eu até converso com bastante gente, com bastante amigos, é estar sensível à direção de Deus. Sim. Porque muitas das vezes Deus tem um projeto na nossa vida, tem uma obra na nossa vida, ô Diego, e a gente não consegue distinguir, não consegue estar sensível à voz de Deus. Então você falou no começo que Deus, através da direção de Deus, você esteve sensível através da voz de Deus, e acabou que você, sensível à voz de Deus, tomou essa decisão, tomou esse propósito aí, e esse projeto tem alcançado bastante vidas, bastante pessoas. Mas o que significa Peniel, Vigília Peniel? Tipo assim... Peniel significa face a face, né? Face a face. Quando Jacó tem essa experiência de ver Deus face a face, ele tem uma experiência íntima com Deus, e ali ele tem sua vida transformada, né? Então, o nosso principal foco da vigília é esse, é criar, né? Proporcionar um momento que pessoas tenham um encontro sincero com o Espírito Santo e tenha suas vidas transformadas. Sim. A gente estava entrando aqui numa conversa e eu lembrei de um texto. Eu sou pregador, então nós vamos entrar em alguns textos, né? Sim, fica à vontade. Principalmente, eu até conversei com você que esses dias vocês têm postado bastante um cartaz, uma frase, né? Que vocês falam, vai sem medo. Ah, sim, vai com medo, vai sozinho, isso. Mas não para. Isso, exato. Isso. E quando você estava postando direto esse trecho, essa mensagem, eu lembrava bastante do caso de Números capítulo 13, que Deus dá uma direção. Moisés, assim como nós, ele tinha uma visão de expansão e Deus tinha uma promessa de uma terra prometida. Só que chega um determinado período que Deus dá uma direção para Moisés e ele diz para Moisés levantar ali representantes de cada uma das tribos de Israel. No caso, 12 representantes para ir fazer uma análise da terra que provavelmente eles iam possuir. E quando Moisés levanta esses 12 espias, é bem conhecido a palavra, sim, a Bíblia diz que 10 desses espias vão ver a terra e vão falar que é impossível deles conseguirem aquele território
por conta das dificuldades, dos gigantes que ali haviam. Porém, Josué e Caleb vão ver a mesma coisa que os 10 vão ver, só que vão ter uma ótica diferente. Eles vão dizer, não, se realmente foi Deus que falou conosco, ainda que haja empecilhos, nós vamos conseguir tomar posse dessa terra. E falando agora sobre essa questão de ter visão de expansão de Deus, Deus sempre vai colocar do lado de pessoas que têm expansão, pessoas que precisam ser, que nem Josué e Caleb. Na hora que eu estava vindo no carro, eu estava fazendo uma conta bem básica, Matheus. Eu estava falando assim, qual era a porcentagem de Josué e Caleb entre esses 10? A porcentagem de Josué e Caleb entre esses 10 é 16%. Sim. Então é mais ou menos assim para a gente ter uma noção do que esse texto está passando para a gente. De 100% das pessoas que vão se apresentar para a gente, mais ou menos 16% vão ter a mesma visão, a mesma ótica do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Já é uma chave da vida isso aí que você está falando. Exatamente. É uma chave de vida. É mais ou menos assim, vão passar muitos nos nossos caminhos. Muitas pessoas vão nos rodear, vão se apresentar pra gente, só que poucas vão ter a percepção daquilo que Deus falou pra gente. Opa, se foi Deus que falou, pode ter dificuldade, pode ter gigante, pode ter empecilho, mas se Deus falou é nosso e pronto. E você, Varão, aqui você é líder de vigília, líder de projeto, é testemunha viva disso. Sim. Porque você sabe, para ver a terra prometida, para ter a disposição para ver, enxergar, tem 10. Mas para tomar posse, é poucos. É poucos. É poucos que falam, não, a gente vai conseguir. Porque eu tenho certeza que você já chegou, vamos fazer. Ah, mas é difícil, mas não tem. É poucos que verdadeiramente enxerga e consegue ver que, tipo, foi Deus literalmente que prometeu e Deus vai fazer. Sim. Porque para Deus, tipo assim. Nada é impossível, né? Não é questão de nada impossível, mas o pouco para Deus é muito. O pouco para Deus é muito. O pequeno para Deus já é extraordinário. Deus poderia muito bem fazer que, não, os 10 vai enxergar, mas foi 2, somente 2. E o interessante é que vai chegar em Josué já é diferente de Moisés. Sim. Josué, quando ele vai mandar os espias entrar em Jericó para ver, Josué poderia muito bem fazer o seguinte, não, a gente vai mandar 10, porque Moisés mandou 10. Mas Josué soube que a quantidade não significava qualidade, ele só mandou 2. Josué só mandou 2, porque ele sabia, antes vale 2 determinado e valente do que muito, então já entra algo. É melhor pouco, com vontade e com determinação do que muito, sem vontade. E querer fazer de qualquer jeito. É mais ou menos assim, é ter do nosso lado pessoas que falam a mesma língua que a nossa. Já era. E eu lembrei de outro texto. O nosso problema, irmão, sabe qual que é o nosso problema? Eu vou falar, o meu problema é querer muita gente do nosso lado e muitas das vezes a quantidade pode nos atrapalhar. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de lição com a Bíblia. Juízes capítulo 12. A Bíblia fala que Jefté vai guerrear contra os moabitas. Uma guerra travada. Só que antes de entrar nessa guerra, ele vai convocar algumas pessoas para auxiliar ele. Uma das tribos que ele convoca é a tribo de Efraim. Só que eles não se apresentam para a guerra. Só que depois que Jefté ganha a guerra, a Bíblia diz que eles vão se apresentar e vão falar assim, eu queria ter ido para a guerra com você. Uhum. Aí Jefté vai ter uma visão que a gente precisa carregar. Qual é? Ele vai falar assim, quando eu convoquei para a guerra, vocês não se apresentaram. Agora que eu sou vitorioso, vocês querem ser amigos? Aí a Bíblia diz que Jefté vai começar uma guerra contra os efratitas, que é o povo de Efraim. E nessa guerra, a Bíblia diz que Jefté, olha a estratégia do homem, há uma passagem entre Gileade e Efraim, que era através do Jordão. E ele vai colocar 2 soldados na passagem e vai falar assim, não quero que ninguém passe aqui. Se for do povo de Efraim, não quero que passe, pode matar. E a estratégia que ele deu para que os soldados soubessem quem era de Gileade, quem não era a pessoa que conseguisse pronunciar a palavra Shibolete. Quem conseguisse pronunciar a palavra Shibolete podia passar. Quem não conseguisse era exterminado. Jefté estava falando assim, olha, quem falar a mesma língua que a nossa, passa. Uhum. Quem não falar, fica. E isso a gente tem que carregar. Sim. Quem fala a mesma língua que a nossa, a gente tem que abrir caminhos, abrir passagem, vai passar pelas águas junto com a gente, mas quem não falar a mesma língua, é escanteio. E é a Bíblia que tá nos apresentando isso, porque quem não fala a mesma língua que a gente, em vez de nos ajudar, vai interferir.
Então, é uma direção. Nós temos que ter em nossa vida pessoas que falam a mesma língua, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma identidade que nós, o mesmo propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque não adianta a gente ter um propósito de Deus sobre a nossa vida e a gente querer do nosso lado pessoas que não têm a mesma visão, vai interromper aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Cara, Matheus, e no meio da caminhada a gente vai encontrar muitas pessoas assim, viu? Muitas. Você tem quantos anos? Você tá Eu sou firme? novo, eu tenho firme na presença. Firme na presença. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Firme, assim, ó. Apesar que 10 anos já sim, tem uma sim, história. mas ó, deixa eu explicar. Já pode ter visto muita coisa, já vi muita coisa, viu? E assim, desde o início do meu ministério, como eu tô falando pra vocês, eu sempre tive a oportunidade de estar na frente de pessoas. Sim. E assim, quem Deus chama, quem Deus dá essa oportunidade de liderar, sempre vai ver as coisas por trás das cortinas. Vai saber lidar com os bastidores. Porque, um exemplo, vocês dirigem a vigília. Uma coisa é quem tá lá vendo a vigília acontecendo. Certo. Outra coisa é quem presenciou o processo até o dia dela acontecer. Então, quem vê o processo, quem vê as coisas por trás dos bastidores, se depara com situações que não é todo mundo que consegue. Não. Tanto que tem pessoas que a gente traz pra perto, né? A gente tá ajudando, fazendo que a pessoa se interaja mais. Sim. Até mesmo no projeto, não falo nem em questão do projeto da vigília. E as pessoas falam, eu não sabia que era assim. O bastidor, eu não sabia que era essa correria, eu não sabia que tinha isso. Porque você sabe, verdadeiramente é guerra espiritual, é batalha também através de pessoas. E fala, eu pensei que era só glória a Deus, aleluia, e verdadeiramente não é. É aquilo que Jesus fala, né? Pegue sua cruz e carregue comigo. Pegue sua cruz e carregue comigo. Mas assim, você sempre se viu ser pregador, ser esse líder que você é hoje? Igual eu tava explicando pra vocês. Eu nasci no berço evangélico. A minha mãe é batista. Você sempre nunca desviou? Não, já teve uma época e falar que nisso, Varão, que eu tava vendo umas fotos suas, eu te adicionei no Facebook, eu tava vendo umas fotos suas, o Varão usava umas roupas lá, toda de marca, todo bonitão. Não, eu fiquei um período da minha vida distante lá as fotos. Da presença. Não distante da presença, né? Eu fui inventar de conhecer novos caminhos, mas sempre fui bem temente a Deus. O que aconteceu? A minha mãe me criou na Batista, então eu cresci na Batista. Por isso que eu tenho essa vertente pra palavra. Então, assim, sempre gostei muito da palavra, gosto muito da Batista. Só que eu tive uma experiência com Deus na Assembleia, entendeu? Na Assembleia, verdadeiramente, que você teve uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência forte com Deus e depois dessa experiência, minha vida mudou. Qual foi a sua experiência com Deus? Foi no encontro, cara. No encontro com Deus? Foi no encontro com Deus. Caramba, cara. Eu já tava firme, tá? Já tava caminhando, já tinha largado as coisas que me prendiam, só que ainda continuava indeciso em relação a algumas coisas. E depois dessa experiência com Deus, eu falei, não, eu quero levar o evangelho. Uma pessoa que tem experiência com Deus verdadeiramente nunca mais consegue ser a mesma, né, irmão? Tem como. É o que acontece com Eliseu, cara. Nunca mais consegue ser a mesma. Depois que Elias vai lá e coloca a capa sobre ele, irmão. Nunca mais consegue ser a mesma. Eu falo para as pessoas que, assim, eu estou na igreja, infelizmente, eu me desviei dos meus 15 dos meus 12 aos meus 18 anos, eu me desviei. Mas eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. E assim, quando você tem um encontro com Deus, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Você não consegue ser mais o mesmo. E eu falo para as pessoas, eu estou na igreja não porque você sabe, irmão, tem pessoa que tá na igreja porque não tem para onde ir. É o ganha-pão dele, ele tá na igreja, mas por fora, você sabe o que acontece por fora. Sim. Então, eu estou na igreja, acredito que muitas pessoas estão na igreja porque teve um encontro com Deus. Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe de onde Deus te resgatou, você sabe o que Deus fez na sua vida. E não tem como a pessoa que tem um encontro verdadeiramente com Deus ser a mesma pessoa. Sim. Então, acredito que o encontro que você teve com Deus foi algo que marcou sua vida. Sim, marcou bastante. E encontro com Deus é uma coisa muito diferente, assim, porque a gente percebe que a gente fica à mercê do céu. Sim. Quem não teve um verdadeiro encontro com Deus, às vezes fica vivendo uma vida baseada nos seus próprios sonhos, no seu próprio querer, na sua própria vontade. E às vezes a pessoa pode até se frustrar. Aí agora quando você se coloca na dependência daquilo que Deus quer fazer para sua vida, você não se frustra. Porque o Espírito Santo te leva para onde Ele quer. Eu lembro,
Já vai eu de novo. Eu lembro do que aconteceu com Ezequiel. Tem uma parte que... Ezequiel capítulo 3, ainda tenho algo aqui. A Bíblia fala assim que Deus olha para Ezequiel e fala assim, olha, tá vendo essas cordas aí? Vão te prender, vão te amarrar. Vão te amarrar, esse povo de coração duro. E além disso, eu tenho mais para te dizer, Ezequiel. Eu vou colar a tua língua no céu da tua boca. Para enquanto você estiver amarrado, você não poder falar nada. E eu só vou soltar quando você tiver a seguinte frase no início. Assim diz o Senhor. O que Deus estava falando para Ezequiel? Eu estou no controle da sua vida a partir de agora. E Ezequiel liberou para Deus esse controle. Por quê? Porque ele teve um encontro verdadeiro. E para você ver, né? A frustração. Nós, homens, estamos sujeitos a se frustrar com as pessoas que estão no nosso lado, com as pessoas que a gente pensa que é amigo, pensa que é companheiro, pensa que verdadeiramente nos ama. E essas pessoas muitas vezes se frustram. Faz a gente nos frustrar. Sim. E essa passagem que você tá falando aí mostra que a gente tem que se apegar verdadeiramente em Deus. Assim, e o único ser, a única pessoa, posso te dizer, para ficar mais claro, que não vai fazer a gente se frustrar é Deus. É Deus. E eu vejo pessoas, eu sou líder de projeto, que as pessoas se frustram, a vida delas param por causa de frustração de pessoas. Fulano me frustrou. Você vai parar a sua vida? Tem que prosseguir. Tem que prosseguir. Lucas, eu queria fazer uma pergunta pra você. Sim. Qual foi a primeira vez que você dirigiu sua vigília? E quem você levou? Cantor, pregador? Vixe, Varão, agora você me pegou. Não, ele fez muita já. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Não, na primeira. vê se você lembra de uma. A primeira vigília. Varão. Meu Deus do céu. Faz quantos anos tem a vigília? Varão, já vai para uns 4 anos. 4 anos. 2020, 2019 mais ou menos. Sim. 4 anos de vigília. Ó, vamos lá. Ó, a primeira vigília, eu vou pegar no que eu lembro, que deu aquela explosão. Porque assim, eu sempre fui muito tiozão, gente. Muito tiozão. Pra rede social, essas coisas, eu sempre fui muito tiozão. Então, assim, eu comecei a ter Instagram, fazer um Instagram pra vigília, começar a publicar os lugares que eu prego, onde eu vou, de um tempo pra cá. Antes disso, era 0. Então, assim, na realidade, a vigília começou a ganhar um espaço na região quando eu coloquei esse nome Connect e fiz um Instagram. Porque antes eu fazia vigília, mas não tinha divulgação nenhuma. Eu divulgava só pro pessoal ali da igreja. Você fazia pro pessoal da igreja. Não fazia isso. A divulgação, vigília Pinhão, é mais porque assim, mais ó, pra que vocês entendam, isso daqui foi uma dificuldade que eu tenho até hoje, tá? E possa ser que quem tá me escutando aqui agora também tem essa dificuldade. Eu vim de um ministério que não tinha vínculo com essa questão de trazer pregador itinerante, cantor itinerante, que era a Voz do Evangelho, que é um ministério abençoado, até um beijão pro pessoal da Voz do Evangelho. Então, assim, os pregadores eram os pregadores de casa, aí o pastor pregava, dava oportunidade. Não tinha isso de trazer pregador de fora. E eu cresci lá, mano. Eu cresci lá. Ó, inclusive, o meu ministério da pregação foi influenciado através do pastor dirigente lá da igreja, porque ele olhava pra mim e falava direto: eu vejo você com a Bíblia de ouro nas mãos, eu vejo você pregando. E eu falava: meu Deus, eu nem sei pregar. Eu ficava, nem sei pregar. E ele sempre falava... Nessa época você só cantava? Eu cantava, eu gostava de cantar, eu gosto de cantar ainda. Qualquer dia vocês vão ver o vídeo. Eu vou te levar pra cantar lá na Para de graça. Isso não. Eu canto lá na igreja. Aí, gente, o que aconteceu? Ele sempre falava isso e Deus foi abrindo o meu interesse pelo estudo da palavra. Então eu gosto de estudar. E com isso vem as consequências. Quando a pessoa vê que você tem conteúdo na palavra, ela vai te dar oportunidade. Sim. E foi vindo as oportunidades e realmente o pessoal foi vendo que eu tenho essa facilidade, né? De transmitir a palavra de Deus. Sim. Isso, aí fui pregando e tal, mas o meu mundo sempre foi esse, cara. Eu cresci num mundo entre que os pregadores eram o pessoal da igreja, eram os pastores da igreja. Não tinha vida itinerante. Ó, a primeira vez, o primeiro pregador itinerante que eu conheci foi o pastor Daniel Clemente. Se ele estiver me ouvindo, um beijo. Levaram ele em um culto de mocidade lá na igreja. Mas você já estava na Assembleia? No ministério que você está agora? Não, era na outra igreja. Ah, sim. Então, assim, foi o primeiro pregador itinerante que eu conheci. Ele pregou, fiquei bobo. Quem conhece o pastor Daniel Clemente sabe, ele tem uma excelente palavra. Falei, nossa, que legal, tal. E, inclusive, só para abrir, a maioria dos pregadores itinerantes recebia oferta. Sim. E eu não era acostumado com isso, cara. Você não deu oferta para ele? Não, a igreja deu. Eu não era acostumado. Sim.
Entendeu? E aí depois que eu saí da Voz do Evangelho, que eu fui pra igreja do meu sogro, que aí que eu fui me familiarizando com essa questão de trazer gente de fora, pregador de fora, tal. Mas pra mim era uma loucura. Sim. Entendeu? E Deus foi me familiarizando com isso e respondendo a sua pergunta. A primeira pessoa que eu trouxe para pregar na Connect, que já estava divulgando, foi o Paulo Andrade, que é o esposo da Larissa Pires. Inclusive, a Larissa Pires cantou e ele pregou. Foi uma benção, foi maravilhoso. Eu não sei, você estava nessa edição, não? Acho que você estava em uma outra. Foi uma benção. Mas até aí também eu ainda tinha essa dificuldade com a questão de cachê, de pagar. E já entrando nesse gancho, o que você acha dos pastores que recebem ofertas, cantores convidados que recebem oferta? O que você acha disso? Então, vamos entrar num assunto polêmico agora. Vou até beber água. Bebe água, cara. Eu acho que assim, cara, é merecido, Matheus. É merecido. Todo mundo que faz a obra com amor deve e merece ter sua recompensa. Assim, o que tá um pouco extravagante nos dias de hoje é o abuso, né? Tem pessoas que estão abusando disso, tem pessoa que tá fazendo disso um meio de carreira individual, né? Então, a pessoa não vive para a obra. Uma fonte de renda. Mas tem pessoas que a gente vê acompanhando que falam assim, se Deus de graça recebi, de graça tem que dar. Tem muitas pessoas que não concordam, mas eu também concordo. Eu também acho que se a pessoa está se dedicando ao ministério dela, sim, e hoje, querendo ou não, no mundo que a gente vive, Lucas, você sabe. Qual que é Matheus? Tudo um custo, é tudo um gasto. Eu acho que assim, tem pessoas que são tipo... Acho que essa fala até pouco, a pessoa é pouco tola, sabe? Não entende e quer falar desse assunto de oferta, sim, de estipular valor. Que tem pastor que estipula valor, cantor que estipula valor. O que você acha disso daí também? Então, gente, o que eu penso? Eu tenho muitos amigos, cara, que são pregadores e cantores. E um beijo pra vocês. Um beijo. Meu, ninguém força, ninguém coloca uma faca no pescoço do Matheus e fala assim, você vai me trazer por esse valor. Se o Matheus for trazer alguém pela vigília, ele traz porque ele quer. E se a pessoa estipula um valor e ele paga, é porque ele vê que essa pessoa tem algo que merece esse valor. Sim ou não? Sim. Um exemplo, eu Lucas, digamos que eu cobre 10 mil reais pra pregar lá na vigília intimidade. Você não é obrigado a me trazer, irmão. Não. Se você me chamar e eu estipular esse valor e você quiser pagar, você tá vendo alguma coisa na minha vida que realmente faz jus ao valor que eu tô colocando ali, não é verdade? Sim, concordo. Então, assim, o que eu acho hoje... Eu não tô falando como pregador, eu tô falando como um servo de Deus, alguém temente a palavra. Certo. Eu acho que tem pessoas que estão abusando disso. Só que isso não é um problema individual da pessoa, isso é um problema nosso. Eu e você, que somos dirigentes do projeto. Se essas pessoas têm base para cobrar esse valor, é porque tem quem pague. Sim. Então, assim, se chegaram ali... Foi porque alguém patrocinou. Sim, com entendeu? certeza. Então, se acho que a minha advertência principal, se fosse para adverter alguém, não seria o pregador ou o cantor, seria os dirigentes, os pastores. Quem tá ofertando, quem tá pagando. Quem deu essa liberdade. Eu também tenho essa mesma visão que você, Lucas. Eu concordo plenamente e eu levo um pouquinho a mais. Cara, infelizmente, tem pastores que não tem noção. Você sabe, a gente é amigo de cantor, pregador, a gente conhece bastante gente. E a gente ouve cada história, cara. Cada história que o cara sai daqui de São Paulo, vai lá pra Mogi Mirim e o pastor fala Deus abençoe e amém. Dá só um pastel com Só queijo. dá um pastel. A gente vê bastante o pastor Meu Júnior Deus Trovão. do céu. Pastor Júnior Trovão, o senhor é uma benção. A gente vê muitos testemunhos do pastor Júnior Trovão na época lá que ele tava começando, ele foi pregar. Olha a história do pastor Júnior Trovão, ele foi pregar. Você já ouviu essa história? Não, contei. Ele foi pregar numa igreja longe, e ele só tinha um dinheiro da passagem de ida da igreja. Aí ele pregou, foi uma benção, culto, ele falou que Jesus salvou, batizou, foi uma benção. Só que ele não tinha dinheiro da volta. E ele ficou, na época ainda ele era evangelista. Se eu não me esqueço. Aí ele chegou, acabou o culto, todo mundo indo embora, ele ficou lá no fundo, lá. Aí o pastor, evangelista, Deus abençoe, quer comer alguma coisa? Pode pegar uma coxinha lá, Deus abençoe. Ele comeu a coxinha na cantina. E cadê a oferta? Ele foi embora, ele disse que nesse dia ele voltou chorando. Olha só. Andando sei lá quantos quilômetros, sem dinheiro e a pé. E ele falou que era longe, hein? E era longe. Então,
Eu também tenho essa mesma virtude, tenho mesmo esse pensamento que, assim, não questão de estipular um valor. Creio que se tá pondo é porque tem pessoas que pagam. Mas também a liderança que tá convidando também tem que ter esse discernimento. Você não vai trazer a pessoa e vai falar Deus abençoe. A pessoa tem um custo, Não tem pode. família, tem despesa, tem responsabilidades. Então, eu acredito também nisso, porque tem pessoas que é sem noção. Tem pessoas que é sem noção. Não tem como você trazer uma pessoa e falar, Deus abençoe. Deus abençoe. A gente tem muito esses problemas nos dias atuais. Só que eu acho que isso é uma pequena parcela de tudo que Deus tem feito. Com certeza. Falando aqui principalmente sobre a questão dos projetos, tem uma coisa que não pode faltar na minha, na sua mão, na mão das pessoas que estão na frente de trabalhos espirituais. É a certeza que nós não podemos ser dependentes de ninguém. Ninguém que está na frente de um projeto pode ser dependente de pregador, cantor ou algum tipo de nicho específico. Quando Deus nos levanta para estar na frente de algum projeto, a gente tem que crer que Deus nos deu capacidade e crer que Deus colocou nas nossas mãos a unção certa para que todo o projeto cresça, floresça, se desenvolva e dê frutos. Sim. Um exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, o Matheus está com a Vigília Intimidade e eu sei que o Matheus já trouxe muitas pessoas que são referências, tanto na pregação quanto no louvor. Eu sei que o Matheus é. Então, assim, o que eu preciso entender, o que o Matheus precisa entender? Que no dia que eu não conseguir trazer um pregador referência, no dia que eu não conseguir trazer um cantor referência, a mesma unção tem que ser nítida. Sim. Na vigília e no culto. A mesma unção tem que ter palavra do mesmo jeito, no mesmo nível de palavra, o mesmo nível de louvor. Por quê? Porque Deus não nos chamou para ser dependente de ninguém. Sabe por que tem... É isso, né, Barão? Que a gente tem que ter no nosso coração. Sim, sabe por que as pessoas estão... como eu posso falar? Frustrando? Sabe por que chegou-se nesse nível das pessoas estipularem valores tão altos? Porque tem pessoas que se sentem dependentes delas. A dependência da pessoa. Você entendeu? Pra meu negócio encher, pra crescer, pra ganhar nome, eu tenho que trazer fulano tal. Mas isso também cabe à questão do povo, né, Varão? Porque uma coisa que é bem discutida nas redes sociais, aí no mundo, é a questão da pessoa seguir... não vou dizer nem o famoso, nem a celebridade, mas seguir os sinais. Tem pessoas que literalmente gostam de ver o famoso. Mas não é, Matheus. Tem pessoa que... Porque, Varão, você é genro de pastor presidente, você sabe, um culto que vai uma pessoa não famosa, mas uma pessoa referência e um culto de ensino, qual que vai encher mais? É o que tem, infelizmente, a atração, né? Então, isso que é a questão. Querendo ou não, o povo... Eu não falo nem a igreja, vamos dizer. A igreja tá assim... Não tá buscando mais verdadeiramente o Espírito Santo, Sim. O conhecimento, a palavra, está mais perto de Deus, mas a pessoa vai hoje numa igreja, amanhã em outra igreja, depois em outra igreja e acaba querendo não, fica refém, vai ficando refém dessas celebridades que a gente pode dizer assim. Então, e a gente tem a oportunidade de quebrar isso, né? Pra glória de Deus. Né? Falando sobre os nossos projetos que agora Deus está abençoando, a gente tem a oportunidade de provar tanto para nós, primeiramente, sim, quanto para as pessoas que acompanham nossos projetos, que a gente não é refém de ninguém. Tem um texto, já lembrando aqui. Varão é pregador. Varão pregador. Dá lugar, profeta. Varão pregador. Tem um texto que eu gosto, que está em 2 Reis, capítulo 2. Acho que é lá pro versículo 21. Logo depois que Eliseu começa a exercer o seu ministério profético. A Bíblia diz que o pessoal de Jericó chega até ele e fala assim, Eliseu, Jericó é uma terra boa, bem localizada, porém nós temos um problema. Aí qual que é o problema? As nossas águas não são próprias para beber e por conta disso a nossa terra está infrutífera. A água não é boa. Eliseu, ele é o tipo de cara que vê aquela questão e quando ele se depara com esse problema, ele imediato vai procurar uma solução em Deus. Aí a pergunta que eu faço para mim, para o Matheus, para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Qual que é o nosso posicionamento quando a gente se depara com problemas como esses? Será se a gente vai analisar o problema e vai deixar ele passar batido? Vai virar as costas para ele?
Ou será se a gente vai procurar uma solução para resolver? A Bíblia fala que quando Eliseu... Ó, 2 pontos importantes aqui. Primeiro ponto. Vai descendo a unção, né, Varão? Vai vendo as coisas na mente, a gente vai lembrando. Primeiro ponto. A pessoa que apresenta o caso para Eliseu. Um exemplo, vamos falar da intimidade. A intimidade tem problema, tem? Sim. A Peniel também tem vários problemas. Só que eu posso usar um problema da Peniel ou um problema da intimidade e por conta desse problema eu falar que a intimidade não presta? Ou falar que a Peniel não presta? Não. Não. Eu não posso usar um problema e dar totalidade para todo o caso e falar assim, não, por conta desse problema X ou Y, o projeto é falido. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que vai olhar para o meu e para o seu projeto, vai analisar um problema específico e vai falar assim, ó, Peniel não vale nada. Ou a intimidade não vale nada. Foge dessas pessoas, gente. Eliseu, ele vai se deparar com alguém que tá vendo um problema que tá acontecendo lá em Jericó, mas antes de falar o problema, ele fala a qualidade. Ele fala assim, ó, Jericó é uma terra boa, bem localizada, porém tem isso para resolver. E isso daqui é importante, porque quando Eliseu se depara com essa situação, ele vai primeiro falar com Deus. E em Deus ele acha uma solução. Ele fala, tragam-me uma tigela nova, coloque sal nela, e Eliseu vai lá na fonte do problema. E aqui, literalmente, ele vai lá na fonte das águas, joga sal, ora a Deus e fala assim, Senhor, muda esse quadro de Jericó. E Deus vai mudar o quadro, e a Bíblia fala que depois daquela ação de Eliseu, a água vai se tornar própria. E a terra vai voltar a frutificar. Jesus. O que a gente precisa ser? A gente precisa ser que nem Eliseu, cara. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da minha, da sua, a gente vai perceber que muitos problemas vão ser apresentados, só que a gente precisa ser levantado ou se colocar para que Deus nos levante como solucionadores de problemas. Porque tem muita gente que vê esses casos aí, Matheus, e não faz nada, cara. Só fala, só critica, só aponta. E no meio do evangelho atual tá cheio de gente para criticar, para apontar, para falar, para expor. Agora, para resolver problemas são poucos, cara. Resolver. Isso, e quem vive o ministério profético de verdade é chamado para fazer isso, para resolver, cara. É chamado para resolver. E não tem outro ponto a não ser esse. Quem vive em Deus de verdade, Deus dá estratégia para resolver qualquer tipo de problema. E às vezes, Matheus... Mas aí que também entra a questão, né, irmão? A pessoa tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e o direcionamento de Deus. Sim. Porque Deus muitas das vezes entra nesse quesito aí desses problemas e o desespero bate, a loucura bate e Deus muitas das vezes está direcionando e a pessoa não está conseguindo enxergar o direcionamento de Deus. Então, é nessas horas que a gente tem que saber procurar a pessoa certa, mano. É nessas horas. Porque aquele rapaz poderia procurar qualquer um para apresentar o que estava acontecendo. Ele procurou a pessoa certa. E às vezes, ó... Varão, uma palavra de uma pessoa errada na nossa vida pode destruir. Destrói. E às vezes, ó, isso daqui é importante. Às vezes a gente tá no papel de Eliseu e às vezes a gente tá no papel da pessoa que procura Eliseu. Então, no papel da pessoa que procura Eliseu, a gente tem que saber para quem a gente conta os nossos problemas. O que você acha dessas pessoas que contam os problemas dela para todo mundo, Varão? Eu acho que é pessoa desesperada, igual você falou, né? Na realidade, Matheus, eu acredito que quem tá debaixo de uma boa liderança, ela é instruída em relação a isso, cara. O bom líder, ele sempre vai falar para qualquer ovelha, para qualquer tutor, procure as pessoas certas, não é qualquer um que a gente pode falar da nossa vida. Você pode ver que a maioria das pessoas que não consegue guardar os seus planos e projetos, cara, ela se frustra. Foi o que nós começamos a conversa aqui. Pessoas que se frustram por conta de atitude de terceiros. Tem muita gente que fala muito, cara. Muito. E por conta de falar muito, ela acaba se frustrando. Só que a pessoa que... Tem muita pessoa assim, né? Tem. Sim, a pessoa que procura a direção certa... Mas é o que você falou, né, Varão? Se a pessoa tem um líder, um bom líder, ela vai ser direcionada, ela vai saber isso. Então... É verdadeiramente isso. Você tem... Você que está nos ouvindo, que não tem um líder, que não tem um direcionamento, procure um bom líder, procure um bom direcionamento, porque ver uma palavra errada de uma pessoa destrói a vida. Sim, pode Às vezes a bênção tá até perto, né? Mas por causa de uma palavra... Se afasta dela.
Se afasta. Tem muita gente, Matheus, que saiu fora do caminho por conta de falta de instrução, cara. Se perderam. Ou, às vezes, é igual você falou, escutou uma palavra errada, um direcionamento errado. Você quer ver um exemplo, de novo? O que acontece na família de Noemi. A Bíblia fala que por conta da atitude precipitada do esposo, toda a família vai pagar o preço. Vão sair lá da terra de Belém, vão para a terra que Deus não mandou, vão se deparar com morte, frustração, e depois ela vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. Porque a terra de Belém aqui, olha eu voltando para a terra de Belém aqui tá significa... Ô, Varão, quando você falou que eu fiquei impressionado. Falei, mano, não é possível. É nítido que esse cara... Tipo assim, eu sei, tem gente que prega, canta, faz tudo. Mas na minha cabeça, ele é muito inteligente, ele é muito usado por Deus, ele... Tem, verdadeiramente, dá pra ver que ele é um pregador. Eu cantava, falei, Varão, mentira, você cantava, Varão. Você cantava, Varão, mas vai. O chamado dele é pastoral. É, pastoral, é homem de Deus, Varão. É homem de Deus. É homem de Deus. Ó, gente, vamos entrar no assunto lá. Você quer ver uma coisa que eu tenho medo, e nós tá falando aqui como amigos e pra todo mundo que tá nos ouvindo, cara, sim, é essa questão de chamado pastoral. A minha mãe, ela é uma senhora muito, muito temente a Deus e reta no que ela faz. Glória a Deus, como é o nome dela? Francisca. Francisca, um beijo. Deus abençoe a sua vida, Francisca. Ótimo filho, a senhora criou. Amém. E ela tem sempre me dado muitas instruções em relação a isso. Ela fala pra mim tomar muito cuidado com a minha imagem, né? Com o meu legado, com o meu testemunho. E uma coisa que ela toca muito em relação é os exemplos pastorais que estão nos rodeando. Isso é muito sério, gente. Para você que quer ser, para você que tem uma vida e com Deus e pretende viver o ministério pastoral, procure sempre estar perto de pessoas que vão te dar bons exemplos. Porque exemplo, cara, e influência é uma coisa muito séria. Às vezes, sem perceber, a gente está sendo influenciado por pessoas. Sim. Nós estávamos falando ali, eu achei que você comentou um negócio importante. Você falou assim, o pessoal lá do Rio é cheio, né? Uhum. Se a gente anda com bons pregadores, a gente tem uma tendência de virar um bom pregador. Sim. Se a gente anda com bons cantores, a gente tem a tendência de querer ser um bom cantor. Ainda que você não cante bem, se você estiver rodeado de pessoas que cantem bem, essas pessoas vão fazer você melhorar. Verdade. E tem muita gente que tem esse desejo de chamado, mas não percebe. Isso daqui é muito importante. Não percebe que está rodeado de pessoas que influenciam ela de forma negativa. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando o nosso objetivo é crescer em Deus é perceber quem nos rodeia. Porque se isso não for nítido pra gente, nós vamos caminhando para uma decrescente. Ao invés da gente crescer, progredir, a gente tá caindo. Tá declinando. Cara, isso daqui é muito sério. A minha mãe fala um negócio pra mim que todas as vezes que a gente fala sobre a questão pastoral, a gente pensa em igreja. Pode falar. Sim. Então, só entrando nesse assunto que tem aquele velho ditado, né? Direis com quem tu anda, que eu direi com quem tu és. Tem aquele outro que... Vamos entrar no ditado. Quem anda com o porco... Porco é. Porco é, o farelo come. Tem um monte de... Muito. Mas verdadeiramente é isso. É isso. A vida é isso. E ela fala um negócio pra mim, ô Matheus, que me cai um temor quando ela fala isso. E eu respeito, e eu tô falando isso com muito respeito a todas as religiões, tá? Ela fala um negócio assim. Ela fala assim, Lucas, repara nos centros ou nos terreiros de macumbas que são abertos aqui na região. Repara o tempo que eles permanecem abertos. Repara o crescimento e repara como prospera. Aí eu, que sou uma pessoa analítica, que você está falando, sempre reparo. Aí, ao mesmo tempo, ela faz essa analogia. Repara as igrejas que são abertas na nossa região. Repara o tempo que elas permanecem abertas. Repara o crescimento. E às vezes, Matheus, quando eu faço essa analogia, eu percebo que às vezes abre um terreiro de macumba numa região e durante o período que esse terreiro está aberto, se abre 10 igrejas. E dessas 10 igrejas, às vezes 9 se fecham. E o terreiro continua lá aberto.
E minha mãe sempre fala pra mim, sabe você sabe o que tá acontecendo aqui? Pessoas não capacitadas que tomam a frente de coisa que não era pra tomar. Mas aí que tá o perigo, né? Tudo. Querer, muitas das vezes, a pessoa tem um chamado, mas a pressa, a sede, vontade, né? A sede de querer fazer acontecer. Igreja não é brincadeira, Igreja gente. não é brincadeira. Lidar com pessoas não é brincadeira. Igreja é brincadeira. Eu fui auxiliar de uma igreja durante 2 anos. Eu fui segundo pastor, né? Que se diz. Eu fui auxiliar. Sim. Tinha um pastor, eu era o segundo do pastor. E os meus cultos eram de terça-feira, dirigia de domingo, Santa Ceia, enfim. Irmão, se as pessoas soubessem a responsabilidade e o peso que é dirigir uma igreja, as pessoas corriam. Verdadeiramente não teria essa briga, essa sede. É verdade. Porque eu, como segundo, eu posso dizer, tinha gente dentro da igreja que brigava, que queria ser pastor, que queria ser... Mas não sabia. Que é a oportunidade. Não sabia verdadeiramente como que é. É perigoso, eu posso dizer. Sim. Porque, verdadeiramente, você tá lidando com vidas, lidando com pessoas, lidando com o mundo espiritual. Sim. E isso não é brincadeira. É muito sério. Não é brincadeira. Você pegar uma pessoa que está na droga, está caído, está numa vida desgraçada, e você falar, vem pra perto de mim que eu vou cuidar de você. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, isso que a sua mãe está falando pra você, falou pra você, é isso. As pessoas querem fazer a igreja não sabendo verdadeiramente como que é o peso, não sabendo como que é a responsabilidade, sim, fazendo de qualquer jeito. Sim. E dá nisso. Entra sim, nisso. Abre um centro de macumba, um centro espírita, não fecha. Por quê? Porque não entra de qualquer jeito, não faz de qualquer sim, jeito. E os líderes estão querendo fazer de qualquer jeito, e infelizmente não é assim. Sim. Não sabe como que é a chamada pastoral. Eu falo abertamente, ser pastor não é fácil. Não é. Não. Ser pastor... Você é filho de pastor, não é, Matheus? Sou. Ixi, imagina. Um beijo pro meu pai, pastor presidente, pastor Eduardo Silva, do Ministério Viva. Estamos aqui sobre a bênção dele, sobre a direção dele. Eu já quero mandar um beijo, um abraço para todo o Ministério Viva, Catedral Viva, pastor Eduardo, pastora Tatiane. São bênçãos nas nossas vidas. E a gente vê o sofrimento. A gente vê as renúncias. Eu vejo a renúncia que meu pai passa, o pastor passa em pró a obra. E as pessoas acham que é de qualquer jeito. Sim, e na maioria das vezes, as pessoas que estão fazendo essas loucuras aí, de querer abrir igreja, de querer dar passo maior que a perna, pular etapas, são pessoas que não acompanharam de perto. Pastores sérios, cara. Porque quando você acompanha um pastor sério de perto, você vai ter uma noção da responsabilidade espiritual. Sim, e falar em pastor sério veio aqui na minha mente. Porque um pastor sério sabe direcionar a sua ovelha, sabe direcionar o seu membro, a pessoa que está dentro da sua igreja. E tem pastores que não sabem direcionar. Uma direção, a palavra errada. Entra naquilo que a gente falou. Sim. E aqui me veio uma lembrança de uma história que um pastor, um membro chegou de convicto, não sei se já ouviu essa história, mas um membro chegou convicto, gente, pastor, eu vou sair da igreja, não quero saber mais da igreja. Eu, pastor, meu filho, calma, o que está acontecendo? Me diga. Pastor, na igreja tem muito problema. Na igreja tem muita coisa errada. Na igreja tem muita coisa. Então, o pastor só fez um experimento com ele. Falou, meu filho, tá bom. Você vai pegar uma colher, vai encher essa colher de água. Se você não derrubar essa colher, você vai dar a volta na igreja. Você vai dar a volta na igreja e se nenhuma gota de água cair dessa colher, a gente conversa. Aí lá o cara dá uma coisa. Eu não lembro se era ovo ou se era uma água. Pelo que me falha a memória, era uma água. Aí o membro foi, deu a volta, derrubou. Chegou no pastor, não teve como cair a água. O pastor disse para ele, filho, aonde tem pessoas, vai ter falhas, vai ter erros. Então, um direcionamento de um bom pastor salva vidas, mas um direcionamento de um mau pastor acaba a vida. Sim, eu não lembro mais ou menos como que era a história. Eu já vi essa explicação, assim, deixa alguma coisa assim. É mais ou menos assim, ó, só pra você entender o foco. Era mais ou menos, a gente tava essa analogia, esse exemplo fala sobre foco. Isso, se você manter. Ela conseguiu, né? É mais ou menos assim. Foi uma pessoa que se apresentou a uma liderança e falou assim: olha, eu vou sair, eu vou falar da igreja. Da igreja,
é porque na igreja, na hora do culto, tem muita conversa, tem muita gente andando, tem muita gente desapercebida, isso, aquilo. Aí o pastor dá essa direção que você falou, pega uma colher, tal, coloca na boca ou na mão, não sei. E durante o horário do culto, você vai ficar rodeando a igreja sem deixar o que tá na colher cair. Isso. E no final, ele pergunta, e aí, hoje teve conversa, hoje teve pessoa distraída, e ele fala, não reparei. Aí o pastor, a aplicação pastoral é terrível. Né? É terrível. Ele vai falar assim, essa história mesmo. Esse é o bom pastor. É exatamente isso. Você tá vendo o que tá acontecendo porque você não tá com foco no lugar certo. Quando você estiver com seu foco no lugar certo, você vai perceber que as coisas ao seu redor não vão interferir no seu propósito. Olha isso. Quando a gente tira o foco da onde realmente tem que olhar o lugar certo, a gente começa a reparar em coisa errada. Sim. A gente começa a reparar aquilo que não tem que reparar. E aí que tá o nosso problema. Sim. Reparar naquilo que não tem que ser reparado. Ficar prestando atenção. É isso que eu falo. Você tem que focar em você. Você tem que olhar pra você. Você tem que olhar pro seu propósito. Sim. Na verdade, o seu foco é Cristo, né? Não, você sim, tem que o olhar foco pra principal, trás, o foco pra ninguém, principal. pra pastor, pra ninguém. Você tem que fazer a sua parte ali E sabe qual que é um problema atual nosso? Tanto da gente que... Você quer ser pastor de igreja, Varão? Varão? No seu coração? Não, É chamado, mano. Por enquanto, não. por enquanto não. Eu também tenho essa perspectiva. Porque Na você realidade, sabe, Matheus, ó, responsabilidade. muita Não é nem responsabilidade. questão da responsabilidade. É o peso. É muita coisa envolvida. Mas a muita coisa. responsabilidade também, irmão. É muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Eu sou um É cara, muita coisa Matheus, que eu tenho muita fé. Muita fé mesmo naquilo que a Bíblia fala, cara. E assim, a Bíblia, os meus maiores exemplos assim de homens de Deus estão na Bíblia. E eu percebo que todo grande homem de Deus sempre trabalhou com sinais. Ele sempre pede um sinal pra Deus quando alguma coisa for acontecer. E eu sei que quando for pra acontecer essa questão de ou dirigir uma igreja, ou receber uma unção pastoral, coisa do tipo, Deus vai me dar algum sinal. Quando eu fui ser ungido a presbítero, é uma experiência que acho que eu nunca contei pra ninguém. Experiência que eu nunca contei pra ninguém. Vou contar aqui pra vocês agora aí, pessoal que tá ouvindo. Quando... Inédito. Inédito, é inédito isso aqui, gente. Fala. Quando o meu pastor foi me ungir a presbítero, um tempo antes Deus me falou, cara. Eu lembro que eu tava em casa, né? Perdão, tava em casa, tava dormindo, normal, sono e tal, e Deus falou comigo em sonho. Nesse sonho, o meu pastor chegava na minha casa, né? Batia no meu portão, me chamava e tal. Aí eu recebia ele falava assim, Lucas, tem um negócio pra te contar, mas isso que eu tenho que te contar é particular. E ele me chamava pra dentro do banheiro da minha casa. Aí entrava eu e ele no banheiro da minha casa. Ele falava, você ajoelha. Eu me ajoelhava e ele tirava uma botija de azeite no sonho e falava, recebe essa unção que Deus está derramando sobre a sua vida. Só que ele falava no sonho, mas não conta pra ninguém. Coisa linda, hein? Deus falou comigo em sonho. Aí demorou mais ou menos umas 2 semanas. Aí ele me chamou, o pastor, e falou assim, ó, a gente vai ungir você a presbítero. Então assim, tinha como eu negar isso? Não. Tinha como eu falar que não era de Deus? Não. Então, eu tive uma confirmação de Deus para que isso acontecesse. E qual que é o problema atual do que a gente estava conversando hoje? Tem muita gente querendo fazer as coisas sem uma confirmação do céu, cara. Quando o assunto é reino, a gente tem que estar do lado do rei, cara. Sim. Exatamente. Como que a gente vai fazer as coisas no reino sem a aval do rei? É o exemplo de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia do que está acontecendo lá em Jerusalém, para quem que ele vai pedir uma direção? Para quem que ele vai pedir? Fala assim, ó, me libera, se permite. Pro rei, não é? E o rei fala o quê? Vai, toma as cartas. E a partir daquele momento ele passou por onde precisava sem pedido. Sim. Porque se tivesse algum tipo de empecilho, ele tirava a carta do meio e fala aqui, ó, quem tá me ordenando. É o que acontece na nossa vida, ó. Daqui já dá uma mensagem, mano. É uma chave isso aí da vida, hein? É pra nossa vida. Quando a gente tá com a ordenança do rei, independente do empecilho e a barreira que venha, a gente, ó, opa. O rei nos ordenou. Eu tô sendo enviado. Eu não tô aqui pela minha própria vontade, assim, eu tenho uma aval, alguém me mandou. Você poderia me impedir se eu tivesse sozinho, mas ó, com essa carta aqui, ó, eu vou prosseguir. E é isso que a gente tem que ter pra nossa vida. E outra coisa, como você é um pregador, praticamente, nem itinerante que eu posso dizer, mas você prega, Sim. atende agenda. Como você tem conciliado o ministério com a família?
Cara, isso é uma coisa Porque é uma coisa que eu vivo, né? Eu sou pai de 2 filhos também. Um beijo pra minha esposa, Tainá, eu te amo, João, Maria. E é algo que eu falo pra você. Tem que saber balançar, fazer essa balança. Porque você sendo pai, você também é pai. Sim. Você é pregador, tem seu ministério, tem suas responsabilidades, tem seu projeto. Como você tem feito essa balança, assim, de tentar conciliar as duas coisas? Cara, primeira coisa que eu tive... Porque o ministério dedica tempo. Dedica muito tempo. É oração, é estudo. E dá pra ver que você é um homem que tem bagagem, tem conteúdo. Então, verdadeiramente, eu vejo que você se dedica à obra. Como você consegue conciliar essas duas coisas? Primeiro, é estar alinhado com a esposa. Se tá alinhado com a esposa, as coisas vão fluir de uma forma mais esposa que fácil. tem o mesmo propósito que você, né? Uma coisa, cara, que eu converso muito, inclusive esses dias meus eu conversei com um amigo pregador, é o seguinte, a gente que prega, que canta, ou que tem algum tipo de ministério itinerante, às vezes a gente foca em querer estar do lado de uma pessoa que também tem ministério itinerante. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, a minha esposa, ela não tem ministério itinerante. Ela é muito simples, tímida, inclusive, mas ela é uma pessoa que me apoia muito. Então, quando o assunto é viajar para algum lugar, precisar que ela vá na minha igreja e eu vou numa agenda, para ela não tem problema com isso. E, principalmente, ela tá sempre orando, né? Eu já muitas vezes me deparei com ela orando pelo meu ministério. Isso aqui, cara, me fortalece muito. É saber que você tem uma pessoa que tá do seu lado, que ora para que Deus continue te levantando, te honrando, não te barre, entendeu? Isso é lindo. E tipo assim, ó, quer ver uma dificuldade que eu tive? 2 dificuldades que eu vou contar aqui como experiência também para vocês como pregador. Primeiro, a gravidez da minha esposa. Quando a minha esposa ficou grávida, eu tive que saber lidar, cara. Às vezes negar a agenda, às vezes ligar pro pastor e falar assim... Vocês é engraçado. Ele é engraçado, ele gosta. Ligar pro pastor e falar assim, hoje eu não vou no culto. Por que você não vai no culto? Porque eu vou ficar com a minha esposa. Inclusive era filha dele. Tem que ter esse... Chamego. Não, como que eu posso dizer? Essa tensão. Essa tensão, esse balanço. Sim. Porque eu já ouvi casos de pessoas que... O varão só queria saber de agenda, segunda, terça... E a esposa em casa, varão. Não dá. Que esses varão abençoado, varão que não dá atenção. Pode dar problema. Varão que não dá um chamego, uns beijos. Problema. Não, varão, separa. Se foi pro culto ontem, não, hoje eu vou ficar com a minha esposa. Sim. Foi no final de semana pra vigília no outro, você dá atenção pra sua esposa. Sim. Agora o varão só quer... Ó, uma coisa que eu deixei muito de fazer, gente, ó. Tem que correr com o nosso tempo. Ó, uma coisa... Eita, meu Deus, 2 minutos. Aqui é a última experiência e a gente passa pra vocês concluem aí. Uma coisa que eu fiz, que foi uma experiência que Deus me deu, particular, tá, gente? Não pode se aplicar na vida de todo mundo. Eu gostava muito de orar no monte. Mas quando a minha filhinha nasceu, a minha esposa não podia me acompanhar. Então chegou um período que eu senti em Deus de não orar mais no monte enquanto a minha esposa não tivesse totalmente habilitada para estar comigo. Então todas as vezes que eu sentia no coração de fazer um propósito no monte em oração, eu fazia em casa. Para ela participar junto comigo em família. Então, em vez de eu ir lá meia-noite pro monte para orar 2 horas lá no monte, a gente se colocava lá em casa, na sala, se levantava e falava, não, aqui vai ser nosso altar de oração, de entrega. E isso, cara, me ajudou muito, Matheus. Então, um conselho para todo mundo que é casado aí, que vive uma vida itinerante. Ter uma companheira alinhada. Faça as coisas a 2. Amém. Tem uma companheira alinhada. Lucas, foi um prazer imenso ter você aqui. Vai voltar mais vezes. Amém. Vai voltar, com certeza vai ter a parte 2, 3, 4. Lucas é um parceiro e irmão. Fala. Só mais uma pergunta. Sim. Quando vai ter outra vigília? Eita. A próxima vigília, gente, vai ser dia 10 de agosto. Agora tá perto. Tá perto. Mês Tem que um vem. pouquinho mais de um mês. 10 dias, 30 dias Vocês hoje, dia 10. Estão todos convidados. Intimidade PNL tá alinhada. Vamos tá lá junto. Em nome de Jesus. Vamos tá lá junto. Pulando, dando E glória. a glória de Sabe Deus que vai a gente estar é com a doido, gente. né? Já segue lá no Instagram, Vigília Peniel, Connect? Isso. Vigília Peniel Connect. Isso segue aí. lá, acompanha lá, porque 10 de agosto vai estar acontecendo a edição da Vigília Peniel e todos vocês estão convidados. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Desculpa qualquer coisa, estamos iniciando. Todos o pessoal, Deus abençoe. Vigília Intimidade, segue lá no Instagram, um projeto Vigília. Estamos com esse projeto, desse podcast. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que esse podcast, que esse projeto vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas e vidas de pessoas vão ser abençoadas.
Quero mandar um beijo para toda a equipe da Vigília, para todas as pessoas que estão nos ajudando, nos apoiando, nos fortalecendo, as pessoas que estão com a gente no dia a dia, o grupo de intercessão, a liderança, a todos, a pessoal da staff. Que Deus abençoe. Logo, logo tem outro episódio com outro convidado especial. E não fique de fora, já segue aí no Instagram, se inscreve no YouTube, que tem muita coisa boa para acontecer nesse podcast. Que Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. É nóis. Um beijo, gente. Beijo.